Fala galera, beleza? Eu sou o professor Paulo Eduardo e esse é o meu canal Construindo Histórias. E hoje eu trouxe um amigo das antigas para me ajudar a construir mais uma história. Um cara que eu conheço desde a década de 90, a gente trabalhou junto na Ford, meu parceiro William Flores. Como é que você está, William? Beleza? E aí, Paulo, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo, cara. Satisfação te receber aqui. Eu queria muito te trazer aqui já fazia um tempo, porque eu sei da sua história, eu acompanhei desde lá da década de 90 a sua evolução. Hoje o William é gerente de gente na OpenTech lá em Joinville, mas a galera olha e não sabe dos perrengues, né, William, que você É passou isso aí. de toda a história. E aí eu gostaria muito que você me ajudasse, né, que eu vivo falando para essa galera de história real, de gente real, que você contasse essa história para gente, cara. Conta para gente como é que foi essa história desde a folha de pagamento lá em 90 até o gerente de gente hoje aí em Joinville. Legal, Paulo. Eu agradeço muito enfim, o convite, né, e a participação aí no teu canal e para o teu público. Eu sou um entusiasta de carreira, né? Eu acompanhei você também, a evolução da tua carreira, né? A gente juntos lá em RH, depois dessa tua mudança para o mundo acadêmico. E inclusive, eu sou, além de ser administrador de empresas e sou pós-graduado em gestão de pessoas, mas eu também sou coaching de carreira, né? Então, é uma coisa que me anima muito ajudar as pessoas a seguir, a trilhar. E nada mais do que a gente ser o próprio espelho disso, né? Então, eu acho que eu tenho aí uma história interessante, sim, e até para mostrar para as pessoas que é um caminho desafiador, né? Então, assim, a evolução da nossa carreira, ela não passa necessariamente por tempo, mas por experiências e por aquilo que a gente vai carregando e aproveitando ao longo do tempo. Então, eu tive a grande oportunidade, e aí eu falo isso eu acho que é importante as pessoas encararem os desafios e aceitarem esses desafios que vão surgir, independente do tamanho desse desafio. E eu tive a percepção de aceitar os desafios. Então, eu comecei a trabalhar lá em 94 na Ford, na área de folha de pagamento, eu passei a evolução de carreira, ela foi naturalmente. Eu comecei como um analista financeiro ainda, a folha de pagamento era em finanças, né, naquela época, e eu fui evoluindo aí a minha carreira na própria folha de pagamento, até que chegou um belo dia e eu fui convidado para assumir a folha de pagamento de expatriados. Só que qual que era o desafio? Aí era a língua estrangeira. Então, assim, existem ao longo da nossa carreira algumas oportunidades que ali era ou eu aceitava ali ou realmente eu me manteria onde eu estava, né? E eu aceitei o desafio e foi extremamente fundamental. Eu trabalhando numa empresa americana, cuidando de expatriados, eu tive que desenvolver a minha língua inglesa. Então, assim, isso foi extremamente benéfico para a minha carreira. Depois, futuramente, eu vou contar para vocês aqui, eu vou mostrar o porquê isso aconteceu. Então, assim, primeiro aceitar o desafio em conjunto com esse desafio, eu tive que desenvolver a fluência na língua inglesa. Então, isso também me trouxe mais uma competência para seguir na minha carreira. E foram 7 anos, na verdade, cuidando dessa atividade, né? Não, já, entre folha de pagamento e recursos humanos, que depois eu migrei para recursos humanos, cuidando de expatriados. E, obviamente, que durante 7 anos você falando, escrevendo e vivendo a língua inglesa, eu acabei me tornando fluente. E o que foi legal nessa história toda? Porque isso me deu tração para mim continuar progredindo na carreira. E aí eu fui convidado para ser BP, né, o Business Partner, que é uma função dentro de recursos humanos que leva a gente para uma área de gestão pura de pessoas, né? Então a gente, como recursos humanos, a gente oferece toda uma gama de ferramentas para as pessoas fazerem, para a liderança fazer a gestão das pessoas. E ela cuida de uma área específica, no caso, a área de desenvolvimento de produto, que dentro de uma montadora é o core business, né? Então é ali onde as coisas tudo acontece primeiro. Então eu fui convidado, e aí a segunda competência, que é flexibilidade e resiliência, porque eu fui convidado para mudar de cidade. Então eu saí lá de São Bernardo do Campo, fui convidado para ir para Camaçari,
E quando você aceita, de novo, né? Eu não disse não, eu disse imediatamente sim, quero, vou. E isso também traz uma outra competência para você, que é a flexibilidade, resiliência. Isso mostra o quanto que você está disposto a encarar os desafios e crescer na tua profissão também. Porque uma mudança não é você sair da tua cadeira lá de uma cidade e sentar na cadeira da outra. Você tem que levar família, é uma mudança, filhos, é escola, é uma mudança completamente de vida, é uma outra cultura regional. E você tem que encarar isso. Do ponto de vista de RH, é fantástico, né? São outros profissionais, é outro tipo de profissional. E nisso eu fui evoluindo, né? Então, e até por conta da minha exposição na área de desenvolvimento de produto, eu acabei, né? Então, eu tinha a língua inglesa fluente, eu tive uma exposição importante com os clientes internos ali da empresa, e eu acabei, por conta de tudo isso, tinha a flexibilidade, né? E o aceite de ir. E olha só que interessante, né? Você aceitar a ir sem promessa e sem troca nenhuma. Simplesmente eu fui, no mesmo nível que eu estava, e isso me trouxe uma confiança ainda maior da empresa, e até que eu fui seguir numa promoção para executivo, né, como supervisor de serviços compartilhados, que é uma atividade gigante dentro do complexo da Ford, e que eu tinha 15 pessoas, 2 milhões de dólares de orçamento naquela época, para gerir. Então, olha só que interessante, me trouxe muitas responsabilidades, uma quantidade de atividades, e uma complexidade de atividades enorme, que me trouxe uma bagagem aí muito importante para mim dar sequência na minha carreira. E olha que e aí nesse meio tempo, né, enquanto estava me desenvolvendo e trabalhando na atividade, eu fiz uma descoberta muito interessante, porque nós estamos aí no meio de uma geração em que antigamente era uma geração que trabalhava 30, 40 anos na mesma empresa, e hoje a outra geração agora, a geração dos meus filhos, enfim, eles não têm mais essa conexão com a empresa, ele tem a conexão e a responsabilidade com a carreira pessoal. E eu fiz essa descoberta, cara, nesse momento, que eu não tinha necessariamente uma conexão com a empresa. Óbvio que tinha, né? Tinha toda uma conexão, mas a minha conexão a minha responsabilidade era comigo mesmo e com a minha carreira. Então eu comecei a me planejar, e aí eu sempre falo também que a importância do planejamento desde lá de trás, e eu acho que as pessoas têm muito mais acesso à informação, mas ainda muitos começam a trabalhar porque precisam trabalhar, e aí você não tem essa percepção do planejamento, que também é uma competência importantíssima da gente ter na nossa carreira. É você saber para onde eu vou, para onde eu estou indo, e o que eu posso aproveitar do que eu estou fazendo hoje para mim dar a sequência na minha carreira no futuro. E eu percebi isso naquele momento e comecei a me planejar a minha saída aí, porque eu tinha que ou eu evoluía dentro da empresa ou eu evoluía fora da empresa, né? Chega um momento que o funil ele vai afunilando demais, né, ao longo da nossa carreira. Então eu decidi sair e seguir a minha carreira numa outra condição. Foi muito bacana. Eu acabei assumindo a gerência de recursos humanos corporativa da Pearson Education em Ribeirão Preto, e aí foram duas coisas interessantes. Era um nível acima daquilo que eu tinha, né, já na Ford, e mais uma segunda mudança. Então, mais uma vez, uma mudança de vida, uma mudança de escola, uma mudança das crianças, uma mudança de cultura organizacional. E eu tive a oportunidade de passar, né, nos 3 anos que eu fiquei, quase 3 anos que eu fiquei lá na Pearson, de passar por um processo de mudança cultural da empresa também. Então, isso foi extremamente chocante para mim, porque saímos de uma cultura que eu estava mais acostumado, digamos assim, para uma cultura mais agressiva, um outro tipo de pegada, né? E foi realmente uma experiência, eu diria para você que uma experiência assim muito produtiva para minha vida. Então eu tive que adotar ferramentas, aprender ferramentas novas, e olha só, né? Já com um nível de gerência, ainda num nível de aprendizado gigante, né? E isso me levou aí a um outro nível também, do ponto de vista de competência gerencial. Só que lá eles fizeram uma reestruturação gigante, enfim, e naquele momento lá eles decidiram desligar muitos gerentes, e eu fui nessa leva, e aí eu enfrentei um outro desafio, que eu acho que é uma outra competência importante, que a gente só dá conta de como lidar com isso quando a gente enfrenta, que foi o desemprego, e aí eu tive que enfrentar a resiliência e a reconstrução para uma recolocação profissional.
E, de novo, é óbvio que é difícil, você passa por um processo enfim, naquele momento de desmotivação, então você tem que trabalhar tudo isso, você tem que, né, trazer forças e coragem aí para você, enfim, para você poder até participar de forma positiva dos processos seletivos, né, porque isso é importante também. Se a gente está num momento de desemprego, por exemplo, e a gente não está bem, fatalmente a gente não vai bem nas entrevistas, né? Então, eu tive que me trabalhar fortemente isso depois de muitos anos. Eu estava do lado de cá como entrevistado, não como entrevistador, né? Então, esse desafio é tremendo. E a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer simulados de entrevistas, a gente tem que estudar as empresas. E eu estudei esse caminho, e naquele momento, o Brasil, em 2015, estava, né, num processo de recessão muito intenso, e naquele momento, o único mercado que estava parando de pé era o agronegócio. E eu tomei a decisão de ir para o agronegócio. Isso também foi uma decisão extremamente assertiva naquele momento, porque eu pensava e imaginava os próximos 5 anos da minha vida, como é que eu quero essa sustentabilidade dos próximos 5 anos. E eu fui, cara, eu assumi a gerência de RH de uma fazenda lá no sudoeste de Goiás, em Santa Helena de Goiás, e lá eu tive o privilégio de conhecer profissionais fantásticos, maravilhosos, do mundo rural dessa vez, né? Pessoas da terra, pessoas, né, agrônomos, pessoas com uma garra tremenda, e eu pude levar as ferramentas da indústria de recursos humanos para lá, porque, na verdade, eu montei uma área de recursos humanos lá, então foi uma coisa muito bacana. E depois, eu ainda continuei, depois que eu passei por esse processo lá, quase 1 ano e meio, aí eu continuei no agronegócio, só que aí numa empresa muito maior, né, com um faturamento muito maior, e que fazia, era uma empresa de insumos agrícolas, né, então defensivos, agrícolas, eles são os maiores distribuidores da Bayer no Centro-Oeste, que chama Rural Brasil. E lá eu assumi, ali a experiência foi muito importante do ponto de vista de estratégia de RH, porque eu era o head de RH e ali eu estava diretamente com a diretoria e com a presidência da empresa. E aí eu pude fazer essa atividade de ter a proximidade de trabalhar com a estratégia de RH. Então, assim, até então eu tinha um lado muito mais operacional, e aí eu parti muito para o lado estratégico, e eu tinha atividades ali muito bem centradas no crescimento da empresa. É uma empresa que estava crescendo 25% ao ano, crescimento gigante, e eu estava aí trabalhando nesse sentido. Foi uma experiência incrível, que ela tinha começo, meio e fim, foi durante 1 ano, e olha só que incrível. E aí me deparei de novo com o que fazer depois desse ano. E eu fui para o empreendedorismo, né? Assumi a minha própria consultoria e tive a oportunidade de trabalhar no varejo, que também é uma outra gama de profissionais, com outras competências, uma forma diferente de contratação, uma forma diferente de entendimento do mercado. Só que, assim, ainda eu não me sentia confortável, apesar de ter sido muito importante do ponto de vista de aprendizado. Eu achava que ainda tinha muito gasto para estar em empresa, para estar com a equipe, e eu continuei, né, nesse processo aí de busca e olhando aí, enfim, as oportunidades, até que agora em janeiro eu cheguei na OpenTech, né, que foi assim uma empresa também totalmente diferente de todos os negócios que eu tinha participado até então, porque eles são da área de tecnologia da informação. E é uma galera muito jovem, né, que agora eles estão, existe uma nova modalidade no mercado de trabalho, que é o colaborativismo, né, a gente está ouvindo falar muito sobre isso, e os coworkings, né, então nosso próprio ambiente de trabalho foi reformado para ficar com essa carinha de coworking mesmo, de as pessoas trocarem muito. É muito divertido, cara, trabalhar com eles, porque é uma galera jovem, uma galera rápida, inovadora, e está me transformando, quer dizer, eu rejuvenesci, né, aos 49 anos de idade, com toda a minha senioridade, eu ainda estou num processo de aprendizado e me sinto novamente muito benquisto, útil e ainda com um desafio assim tremendo, mas muito bacana. Então, assim, que legal eu poder associar a diversão, que a diversão ela te traz felicidade e, obviamente, traz resultados positivos. Eu sempre falo, está muito conectado com o propósito de vida, né? De desenvolver pessoas e tal. Então, o que eu costumo falar para as pessoas é aproveitem, planejem as suas carreiras, aproveitem
E aí vocês vão ter aí vocês vão colher os frutos disso de forma bastante feliz. Cara, que legal, né? A gente se conheceu lá nos idos de 20 e poucos anos de idade, cheio de sonhos, cheio de expectativa. É isso aí. Cada um trilhou um caminho, mas é muito legal acompanhar isso. O que eu acho mais legal, William, é que assim, né? Eu vivo contando essas histórias em sala de aula. Uhum. E às vezes a impressão que eu fico é que a galera olha assim e fala assim, pô, esse cara contando caô de novo, né? Então acho legal quando vocês vêm aqui e contam essas histórias, porque das duas uma, ou a galera não acredita ou a galera acha que, mas você está falando isso porque você é gerente de gente aí na OpenTech, mas os caras não sabem os perrengues que a gente passa. William, para a gente terminar, antes de eu agradecer aqui essa sua participação no meu canal, cara, apesar de você já ter meio que falado isso, queria te pedir para deixar uma mensagem para essa galera que olha para você e fala assim, será que quando eu chegar aos 50 eu vou estar nessa pegada? Enfim, essa galera que ainda está lá na sala de aula, deixa uma mensagem para eles aí. Cara, a mensagem eu acho que assim, é perseverança, né? Perseverança, não deixar de aceitar os desafios, não ter medo, né? A gente precisa, eu acho que assim, tem que estar conectado com o propósito de vida, né? E não necessariamente que você tem que começar a trabalhar naquilo que você ama fazer, porque o que você pode pensar, porque às vezes isso não é possível, às vezes você está trabalhando numa atividade que não é nem a atividade do teu, né, daquilo que você está estudando, mas você tem que ter o pensamento conectado aonde? Putz, hoje eu tenho o meu trabalho e eu vou financiar o meu sonho com o seu trabalho. Então, faça o melhor que você conseguir fazer aonde você está hoje, para você financiar o teu sonho. Sempre conectado com o propósito de vida, né? Quem eu sou e por que eu estou aqui, né? E olhar para as tuas competências, para aquilo que você é bom de verdade e aonde você pode aplicar essas competências, né? Eu acho que ter essa visão, entender, né? Se você é de exata, se você é de humana, se você é de biológicas, né? Mas se você não está fazendo aquilo que você está feliz agora no momento, então faça bem feito para você continuar recebendo o dinheiro por aquilo que você está fazendo para você financiar os seus sonhos. Se você não está empregado, continue firme na busca, né? Continue acreditando, continue indo firme. A gente sabe que, enfim, em momentos de pandemia, a gente está com uma situação bastante delicada, mas continue firme, continue acreditando nos seus sonhos, aceite os desafios que vêm pela frente e encare, né? Planeje a sua carreira e siga em frente. É isso aí. E lembre-se, seja o protagonista da sua carreira. Não deixe a sua carreira na mão de terceiros, não. É isso mesmo. Cara, show de bola, William. Obrigado, cara, por ter aceito o convite. Só eu e você sabemos o quanto foi difícil, né? Mas, verdade. Cara, show de bola. Então, em nome da galera que me acompanha, em nome do pessoal que assiste o canal, quero te agradecer demais por ter aceito o meu convite. É sempre muito bom falar com você. A gente está longe, mas a gente realmente tem uma história. Então é sempre aí, muito bom a gente poder trocar figurinha, cara. Obrigado muito de coração. Obrigado. Sucesso aí no sul. Aí tá frio pra caramba. Tá frio. Em São Bernardo a gente tá de boa. E muito sucesso aí para você na sua carreira e na sua vida, cara. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sucesso para ti também. Um grande abraço para vocês. Valeu, William. Abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau.